Olá pessoal, aqui é a doutora Aniele Souza. Hoje nós vamos falar sobre as restaurações de amálgama, né? E restauração, se é indicado ou não a substituição de restaurações de amálgama, certo? Então, na verdade, na maioria das vezes, os pacientes vêm aqui por dois motivos, solicitam a substituição dessas restaurações de amálgama por dois motivos, ou pela estética, né, ou pela possibilidade da citotoxicidade, enfim, do mercúrio, certo? Então vamos começar primeiro a conversar sobre o mercúrio. Então, na verdade, sim, as restaurações de amálgama, na verdade, é uma liga, né? É uma liga que apresenta prata, amálgama, estanho e cobre, certo? Só que e mercúrio. Só que, na verdade, o mercúrio, associado com essas ligas metálicas, ele permanece condensado nessa cavidade. Ele não vai precipitar e nem vai reagir, ou seja, não vai volatilizar, né? Causando uma possível toxicidade para o nosso organismo. Então, eu não conheço ninguém que morreu em função de uma restauração de amálgama, tá? Então não existe essa, não é esse o problema em si, certo? Sim, tem mercúrio, cada vez mais essas restaurações, os estudos científicos apontam que as restaurações de amálgama estão sendo substituídos pela resina composta, mas não como fator preponderante a toxicidade do mercúrio, e sim outros fatores que nós vamos conversar na sequência, tá? Outro fator é a estética. Bom, e aí o que eu recomendo? Se a restauração é pequena, não é numa área estética, apresenta boas condições funcionais, né? É uma restauração que apresenta uma face só, geralmente está confinada só a parte oclusal, a porçãozinha ali que o paciente morde, tá? Então, assim, não está fraturada, está tudo ok, sempre é melhor manter essa restauração. Por quê? Porque sempre quando nós vamos remover uma restauração, nós realizamos um desgaste e acabamos desgastando a restauração e um pouco da estrutura dental sadia, certo? Então, se a restauração é pequena, não tem comprometimento estético, não está infiltrada, está bem polida, não há o porquê remover essa restauração de amálgama. Mas se essa restauração é muito grande, ou seja, uma restauração extensa, principalmente em pré-molares e molares, ou seja, nos dentes posteriores, restaurações que abrangem as faces laterais dos dentes, que nós denominamos de faces proximais, como eu vou mostrar aqui na imagem. Sim, os estudos científicos apontam que é fundamental a substituição dessas restaurações de amálgama o quanto antes. Por quê? Na verdade, o amálgama, a restauração de amálgama, ela não possui adesão, ela fica retida na cavidade por meio de retenções mecânicas. E vários estudos científicos atuais, de 2000 na verdade, para cá, né, verificaram que essa falta de adesão, né, essa restauração ficar retida na cavidade, no dente, apenas pela retenção mecânica, favorece a concentração de forças em determinadas paredes, o que ocasiona fraturas irreversíveis, podendo levar às vezes à perda da estrutura, à perda do dente, né? E aí nós temos que optarmos por um implante, tá? Então, sempre que nós temos restaurações muito extensas em dentes posteriores que demandam um esforço mastigatório excessivo, sim, nós devemos substituir essas restaurações de amálgama por restaurações de resina composta. E o padrão ouro, certo? São restaurações de resina composta indireta, tá? Como eu tô mostrando aqui na figura, na foto, na imagem que aparece. Como é que funciona isso? Então nós removemos toda a restauração de amálgama, realizamos uma uniformidade das paredes do dente, realizamos uma moldagem, enviamos para o laboratório e cimentamos essa restauração, uma vez que essa resina de forma indireta, ou seja, que vai para o laboratório, apresenta propriedades físicas de estabilidade muito superiores a que a gente faz direto aqui em boca. Mas,
se não, o paciente não, ela apresenta um custo maior que a restauração de resina composta direta, mas se o paciente não tem condições de fazer essa restauração de resina composta indireta, a restauração direta também é uma boa opção, certo? O importante é que se apresenta as paredes circundantes do dente muito friável, aonde com uma restauração de amálgama, sim, o paciente está na iminência de perder esse dente ou perder uma parte importante do dente, em que vai ter que ser submetido às vezes a aumento de coroa clínica, enfim. Certo? Espero ter esclarecido algumas dúvidas com relação a esse impasse, né, nas restaurações de amálgama. Um abraço, até a próxima!